Carlos Alberto é um atleta que ele já foi aposta um dia. Ele saiu do América Mineiro para o Botafogo para ser uma aposta. O Botafogo olhou, analisou, avaliou e entendeu que ele não é um cara extremamente acima da média para ficar na frente de um atleta como Savarino, Luiz Henrique, Tiquinho Soares, Thiago Almada. O Botafogo montou um time para ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores e foi. Com muito dinheiro investido, muito dinheiro investido. Então, o Botafogo, hoje, vocês têm que entender que é um grupo SAF. E uma SAF não brinca. Uma SAF não trabalha para poder perder dinheiro. É para ganhar. Gastou um dinheiro para comprar, comprou, viu que o atleta era bom, conseguiu olhar nele um super potencial e agora vende por um valor maior. E do mesmo jeito que acontece isso lá no Botafogo, é necessário dar crédito aos gestores daqui do esporte. Sabe por quê, galera? O atual presidente, que aí você goste ou não goste, Yuri Romão, ele é famoso por ser um cara que administra de forma temerária o Esporte Clube do Recife. São 3 anos de Série B, onde tudo que ele fez foi reduzir gastos, reduzir dívidas e tentar aumentar a quantidade de receitas. Vocês acham que agora, do nada, bateu uma loucura na cabecinha careca de Yuri Romão e ele decidiu que vai destruir o esporte do dia para a noite? Claro que não. A compra de Carlos Alberto é uma compra de quem sabe que realmente este atleta está pronto para ser um jogador de ponta do futebol brasileiro. A princípio, para a gente, essa realidade não bate. Por quê? Porque o torcedor do esporte gosta muito também de jogador de grife. Se você pega esse mesmo valor e em vez de pagar isso num jogador de 22 anos, você vai num Gonçalo Mastriani, atacante do Atlético Paranaense, que já está com seus 32, 33 anos de idade, já é um atacante renomado, conhecido por fazer gols, e traz ele por esse mesmo valor aqui para o esporte, o torcedor já não estava tão chateado. Por quê? Porque já conhece o atleta, já é um cara experimentado, rodado, mas o esporte não está fazendo um investimento pensando somente no resultado imediato. A gente está falando de um clube que está apostando no longo prazo. Tá entendendo? Então, este é o grande ponto. Eu acho que o torcedor do esporte precisa entender que o esporte está fazendo o que está dentro da realidade dele, que acredita muito que se pagou 9 milhões nesse lateral direito é porque vai conseguir lucrar com ele lá na frente. Se pagou 15 milhões nesse atacante é porque vai conseguir lucrar lá com ele na frente também. O atleta está pronto. Textor fez testes com ele. Além de utilizar ele no Botafogo, emprestou ele para a Bélgica. John Textor é um empresário, dono de SAF, que comanda mais de um time. É o Botafogo, é o Lyon, é esse clube belga lá na frente. Vocês estão entendendo? Então, se ele jogou o cara lá para a Europa, foi porque acreditava. Por que outros atletas que são banco no Botafogo não foram para a Europa igual a Adrielson, a Lucas Perry, a Carlos Alberto? Por que não viajaram? Alguns porque tinham potencial para ser titular no Botafogo. Outros porque simplesmente não desenvolveram o seu potencial. Então, Carlos Alberto é sim um jogador que o esporte pensou fora da curva, olhou com muito carinho, olhou por outro ângulo. É necessário você ser inventivo, criativo na hora de ir buscar o mercado. Por quê? Porque se você olhar para o que todo mundo está olhando, você não consegue pagar salários. Como é que você vai pagar valor de salário a Gabigol? Como é que você vai pagar o valor de salário de Dudu? Como é que você vai competir com o Fluminense por Canóbio? Tá entendendo? Infelizmente não dá. Você tem que olhar de forma paralela para um mercado que os outros não estão enxergando. Muito torcedor por aí anda criticando o esporte, dizendo, pronto, sobre a Têncio. Eu tô falando isso em toda live porque eu vou ser chato, maçante mesmo, cansativo, até o torcedor do esporte acordar. Tem gente que tá dizendo aqui, assim, ó, presta atenção. Não porque a Têncio é um jogador que, se fosse bom, o Independente não vendia. Porque o Independente é o maior campeão de Libertadores da América do Sul. Se ele fosse bom, ele ia ficar no Independente. Essa é a fala 1. A fala 2 é, se esse Atencio fosse bom e tivesse que vir para o futebol brasileiro, Flamengo chegava na frente, Atlético Mineiro chegava na frente, Botafogo chegava na frente, Palmeiras chegava na frente. Galera, isso aí é a síndrome do vira-lata, entendendo que só pode pegar o resto do lixo. Primeiro eu espero os clubes de ponta contratar e depois a sobra rebaba é comigo.
Como se a gente fosse viver assim pro resto da vida, e não é, velho. Tem gente competente trabalhando dentro do clube. Como é que você vai lá, vota, elege o cara, e você confia no trabalho dele, e depois você tá criticando o cara pelas coisas que ele faz de melhor? Tá ligado? Foi uma votação muito expressiva, muito massiva, velho. Foi uma surra. Tá entendendo? Se você é oposição, aí é outra história, né? Eu sinto muito. Mas a gente tá falando que a situação ganhou uma surra, uma lavagem nas eleições. Para hoje chegar aqui, essas mesmas pessoas que algumas vezes votaram no cara estarem desconfiadas do trabalho dele. Você tá entendendo? Ele tá acreditando muito que pode colocar o esporte num patamar diferenciado. E eu não tô aqui falando de política, não, velho. Claro que a política é consequência, mas eu acredito muito que o gestor que estiver à frente do esporte é um torcedor que quer o melhor para o esporte. Podia ser eu, podia ser Eduardo, podia ser quem fosse, hoje é Yuri, tá entendendo? Mas a gente tem que acreditar, o trabalho do cara tá sendo bem feito. Ele trabalhou anos aí à frente, sem detonar o esporte, reduzindo passivos, diminuindo todas as coisas que sufocavam, que apertavam o esporte, pra gente sobrar hoje com qualidade financeira. Tem o dinheiro de Pedro Lima, tem o dinheiro da Liga Forte, e aí de repente o cara hoje abre os cofres porque tem condições de abrir. Tá entendendo? Trouxe um lateral bom, que ainda vai estourar. O problema é que os torcedores do esporte querem imediatismo. Sabe o que é que a turma não assiste futebol? A turma não acompanha campeonato europeu, não acompanha campeonato argentino, não acompanha campeonato paraguaio, chileno, o que for. E aí sabe o que é que a turma me pede, Dudu? Vamos trazer de volta Anselmo volante, Patrick volante, Mikael que tá aí sem clube, Piro que tá jogando não sei aonde. Sejam criativos, velho. Sejam inventivos. Parem de olhar para somente o que vocês conhecem e abram os olhos para entender que existe uma equipe trabalhando, olhando para o mundo inteiro. O esporte hoje não olha somente mais para o futebol brasileiro. Não olha somente para a América do Sul, porque a gente foi buscar um atacante português jogando no Japão. Então existe uma galera trabalhando pesadamente. E em vez de vocês estarem somente criticando, batendo, metendo pau, apoiem, acreditem no trabalho e no projeto. Se der errado, eu juro para vocês que Thiago Domingues e Eduardo Andrade, como representantes da voz do torcedor do esporte, vamos chegar aqui ser os primeiros a dar lapada à torta e à direita. Esses caras vão ter se arrependido de ter errado e gasto o dinheiro do esporte de forma errada. Mas enquanto isso não acontecer, o papel da gente é esperar o cara entrar em campo e torcer para que dê tudo certo. Porque esse é o papel de ser torcedor. Torcedor torce. Se fosse pra gente ser crítico, criticador, aí a gente juntava ali, ó, 30 mil criticadores na Ilha do Retiro pra ficar vaiando, xingando e dizendo que tá tudo errado. Mas nós somos torcedores. A gente torce pra até as coisas erradas dar certo. É assim que funciona, é assim que tem que ser e é assim que eu acredito. Então, seja muito bem-vindo, Carlos Alberto, que você esteja aí muito focado, preparado para coisas grandes que vão vir aí na sua história e que elas comecem com a camisa do maior clube do Nordeste, o Sport Clube do Recife.